aí, pessoalzinho, vamos então a mais um ano com o sistema de fases da Universidade Federal do Paraná, com redações sendo cobradas de modo estranho. Vamos entender um pouquinho como que funciona essa banca para a gente, começar a produzir os nossos textos, obviamente, com base nessa cobrança que a Universidade Federal do Paraná faz lá, desde que ela mudou para sistema de fase, Lembrando que nos últimos 2 anos não teve, esse sistema, foi fase única por conta, obviamente, das questões pandêmicas, mas a gente volta, a esse sistema que é, lindo, maravilhoso, e aí vamos aprender um pouquinho sobre como funciona, Parece que faz 10 anos, já faz 84 anos que eu não vejo essas questões, professora, eu não faço ideia de como isso funciona. Então vamos começar a brincar aqui, entender esse edital e como é que a banca corrige. Para começo de conversa, antigamente, a banca ela tinha um sistema muito parecido com os sistemas vestibulares padrão. Ela cobrava uma redação dissertativa, uma redação dissertativa longa, ali acho que, se não me falha a memória, era de até 30 linhas. O candidato escrevia, ela acontecia no mesmo dia que o candidato fazia objetiva, ela não tinha esse sistema de fases. E aí o que a banca percebeu, e muitas outras bancas também perceberam, e obviamente as coisas vão acontecendo e as pessoas vão percebendo coisas, era que os alunos acabavam decorando os textos. Decoravam um modelo padrão de escrita e a partir desse modelo padrão de escrita ele escrevia uma coisa que funcionava, acabava lá tirando nota. E a universidade e outras universidades seguiram mais ou menos esse mesmo viés, FUVEST tem essa ideia, o FMG também tem essa ideia, entre outras bancas, tem mais ou menos essa ideia de que o candidato precisa compreender um texto antes de começar a escrever o texto, ok? E ela se justificou dentro de um livro técnico, um livro voltado para profissionais da área, não é um livro para vocês saírem comprando que nem loucos, esse livro vai ter a correção. Não, é um livro técnico, é um livro que fala sobre a correção, mas é um livro voltado para profissionais da área. E ele diz o seguinte: a prova de compreensão e produção de textos do processo seletivo da UFPR não é uma prova de redação tradicional, em que candidatos têm que elaborar uma dissertação sobre um tema dado. Então a universidade já disse para vocês ali, ela chama esse negócio de questão discursiva, ela nem chama o troço mesmo de redação. É justamente porque ela tem esse caráter peculiar, em que você tem um texto e a partir desse texto você produz um outro texto. Você tem um texto de partida, que é a leitura desse texto base, ou esses textos base, sejam eles fragmentos, adaptações, de variados gêneros e tipos textuais, e a partir disso, a partir de um enunciado, você produz um outro texto. Tá? É por isso que a banca chama esse negócio de compreensão e produção textual. Você compreende um texto e a partir dessa compreensão você produz outro. Ela também justificou, ela escreveu lá que os textos em sua maioria são ruins, esses textos que eram nesse sistema antigo, escritos de forma mecânica, sem marcas de uma elaboração pessoal. O que a banca quer do candidato? Ela quer uma coisa chamada autonomia de escrita. Ela quer que esses textos também tenham autoria, que esse texto tenha a cara de quem está escrevendo e as características e estilos e recursos estilísticos e recursos de escrita de quem está fazendo. Tá? E não, obviamente, lá palavras marcadas, rebuscamentos, citações, entre outras coisas que não são de autoria do próprio candidato. A banca quer ver aquilo que tem dentro da sua cabecinha e não aquilo que está decorado em manuais técnicos, com professores de cursinho e assim vai. Tá? Então vamos entender muito bem como é esse sistema de fases, Lembrando que a redação, a produção textual e a compreensão e a produção textual, mas vamos chamar de redação só para a gente facilitar a nossa vida, ela é comum a todos os cursos, ou seja, todo mundo que vai para a segunda fase, independente do curso que tenha escolhido, vai fazer a redação. Tá? E aí, obviamente, as escolhas dos cursos para fazer as específicas, são determinadas pelo departamento e algumas vão ter uma específica, 2 específicas a mais, além da redação. Belezinha? Então, mais uma vez, todo mundo
faz redação, prof? Todo mundo faz redação, né? Todo mundo que vai, obviamente, para a segunda fase, que atinge pontuação suficiente para ir para a segunda fase. Lá no edital da universidade está assim, que a compreensão e produção de texto, ela fala assim, tem por objetivo avaliar a capacidade de a candidata e o candidato produzir textos de diferentes gêneros textuais. Opa, é interessante pensar sobre isso. Então, a banca pode pedir para você resumo, dissertação, interpretação de gráfico, interpretação de tirinha, interpretação de poema, carta do leitor, carta ao editor, carta formal. Sei lá, ela pode pedir tudo isso? Pode sim. Porque ela está dizendo que são diferentes gêneros textuais. Ela pode pedir dissertação? Pode também. E assim vai. Ela pode pedir notícia de jornal, fábula, narrativa, transposição de discurso. Vem uma infinidade de coisas aqui sendo cobradas. E apesar de cobrar esses diferentes, né, gêneros textuais, ela sempre vai atender a esses aspectos. A primeira delas é fidelidade ao que propõe a questão. O que propõe a questão? Quem propõe a questão? O enunciado, meu bebê, tá? O enunciado é um treco extremamente importante, você nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ignorar o enunciado. O enunciado é onde está tudo que se formula, né, para que você faça, e a baliza de correção é baseada no enunciado. Então, você não pode ignorar o que está escrito lá. E esse enunciado, ele sim, acreditem na tia, ele é super padrão, sabe? Ele vem sempre marcadinho ali, mais ou menos com as mesmas coisas. Belezinha? Ele fala assim, o que requer também domínio de leitura de textos que servem de base, né? Texto ou textos que servem ou servem de base. Pode cobrar um texto? Pode cobrar 2 textos? Pode pedir para comparar os 2 textos, pode pedir para, né, um texto complementa o outro, um texto é uma notícia, o outro é uma charge, um texto é um gráfico, o outro é uma notícia de jornal. Que se dane, a banca cobra diferentes gêneros textuais conforme ela colocou ali no início e cabe a você, como candidato, interpretar esses dados postos pela banca, tá? Mais o enunciado. Outra coisa que ela vai cobrar bastante é a organização global e coerência do texto. Aqui caem algumas coisas bastante interessantes. A organização global, por exemplo, é a organização paragrafal, né? Para saber se o candidato sabe colocar as ideias de maneira que ele, né, que esse texto tenha uma coisa chamada de fluência. À medida que a gente vai lendo, a gente vai se encaminhando, obviamente, né, dentro desse gênero, dentro do gênero proposto, para aquilo que é o objetivo proposto primordialmente dentro do enunciado. Depois ele fala sobre o uso adequado de recursos coesivos, né? É importante você ter essa gama de conjunções, pronomes, orações subordinadas adverbiais ali, ó, afiadíssimos. Você vai ter um texto geralmente curto para escrever, então você tem que ter uma gama bastante diversificada para não repetir esses recursos coesivos, para não ficar o tempo todo esse, essa, desse, dessa, mas, e assim por diante. Domínio da língua culta contemporânea. Tá? Contemporânea, eu gosto dessa ideia de contemporânea. Ela não tá pedindo aquela gramática lá do tempo da mãe da gente, né? Ela tá pedindo uma gramática culta, mas uma gramática usada, né, nos dias de hoje, né, com algumas, obviamente, né, eu vou dizer assim, com a pontuação um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, né? Eu vou dizer para você assim que tem algumas coisas que a gente releva, né? Tá lá na gramática preconizada, mas a gente releva na escrita porque, obviamente, nós estamos falando de uma gramática contemporânea. Mas mesmo assim, ela pede para que você entenda normas de concordância, obviamente, regência, principalmente os casos de colocação de crase, que é uma coisa que eu percebo que acaba sendo bastante prejudicial ao candidato. Colocação de pronome, principalmente, além de uso de vocabulário adequado, sem impropérios, gírias, né, redundâncias, entre outras coisas. Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como sinais de pontuação, importantíssimo, né? Geralmente a gente só sabe usar o ponto final e a vírgula, e olha lá, às vezes falta umas vírgulas, falta uns pontos final ali, né? Tendo em vista um máximo de clareza e precisão. O que eu percebo é que existe, né, o problema principal da falta da vírgula, às vezes, é que ela dá problema de clareza, ou da falta, ou
do excesso de vírgula, né? Ela causa ali alguns probleminhas, a gente vai discutir isso mais para frente, analisando textos reais. Tá? E legibilidade tem a ver com letra também, professor, afinal de contas, o corretor tem que entender o que você escreve. E respeito às normas ortográficas em vigor, né? O novo acordo ortográfico que está lá em vigor desde janeiro de 2015. Acredito não ser um problema na sua vida, tá? Muito bem. Na formalização de correção, quando a gente fala de eixos de correção, a banca ela pode se pautar em até 3 eixos. Há alguns anos ela se comportou, ela dividiu tudo o que tinha para corrigir em 2, mas geralmente na formalização de correção ela se pauta em 3 eixos. Geralmente, eu vou dizer para você que geralmente, tá? O eixo 1, ele geralmente trata da fidelidade ao que propõe a questão, o que requer domínio de leitura dos textos ou textos que servem de base. Ela vai pedir a compreensão textual nesse primeiro eixo aqui. Isso é bem padrão, bem comum. E a partir dessa compreensão textual, né, obviamente, uma coisa se amarra à outra, tem que ter organização global e coerência. No eixo 2, ela também pede, né? Porque geralmente essa banca, ela trabalha muito com uma coisa chamada de diálogo. Nós vamos discutir bastante sobre esse diálogo que a banca faz com o texto base. Se ela pede diálogo e esse diálogo é com o texto base, tem que também ter fidelidade ao que propõe a questão, né? O enunciado e aos textos. E também, obviamente, uma coisa leva a outra, tem que ter organização global e coerência. Geralmente, o eixo 3, ele se refere primordialmente e principalmente a questões linguísticas, a gramática, tá? E aqui ele vai pedir organização global e coerência, vai pedir os recursos coesivos, o domínio da língua culta contemporânea, o domínio das estruturas sintáticas próprias da escrita e a legibilidade e respeito às normas ortográficas em vigor, tá? O que a gente tem percebido, né, principalmente nesse sistema de fase única, é que a banca tem cobrado e carcado e sentado a mão na gramática, né? Ao passo que eu falava para vocês, olha, gente, né, sei lá, há uns 7 anos, quando eu já dava aula para a segunda fase, né? Eu dou aula há 14 anos sobre isso, né? Eu dizia para vocês assim, a gramática é menos relevante. Não, né? O comportamento da banca mudou. Hoje a gramática é extremamente relevante. Saber regrinhas de concordância, crase, etc. e tal, é bastante relevante para a banca no momento de agora, tá? Lembrando mais uma vez, vocês prestaram atenção? E eu falei várias vezes, porque isso está escrito no edital, né? O mais importante em qualquer questão discursiva dessa banca, seja resumo, seja dissertação, carta, o que for que seja, tá? O mais importante nessas questões é seguir o comando textual. O comando textual é o que vai dizer para você o que você precisa fazer, como você precisa fazer, a ordem que você precisa fazer. Ele que determina tudo aquilo. Se a banca fala, se o comando textual fala assim, bata na cabeça, você vai bater na cabeça. Se ele fala assim, agora gire a mão na barriga, você vai girar. Bata a cabeça e gire a mão na barriga, você vai fazer. Tá bom? Não mude a ordem, não acredite. E tem muita gente que nessa hora é teimoso, né? Que ele pega e fala assim, não, mas o meu professor lá do meu cursinho disse que não é bem assim, essa banca tá errada. Gente, esse não é o momento de você questionar a banca. Nós não estamos aqui com o intuito de questionar a banca. Nós estamos aqui com o intuito único de passar, nos adequarmos ao que a banca cobra, tradicionalmente cobra, e a partir disso, né, construirmos a nossa passagem de nível, né, de vestibulando para aluno da universidade ou ali cadete, né, da Polícia Militar do Paraná. É isso, gente, tá? Você não tem que pensar outra coisa, assim, não é um momento de questionamento, não é um momento que você para assim, mas minha professora lá do meu curso, gente, não me interessa. Tá? Se a professora do seu curso só vai ter validade na fala dela e nas correções que ela vier fazer para você, se é que ela vai fazer, né? Se
ela for especialista na banca, se ela leu o edital, se ela sabe do que ela está falando, se ela olhou outras correções, se ela produziu o recurso, enfim, né? A validade só tem validade quando a pessoa sabe o que está fazendo, tá? Então, confia na tia. A gente está falando aqui uma coisa, deixa esses questionamentos de ambiguidade, está errado, está não sei o quê, sei lá, para um outro momento, vamos deixar lá para os acadêmicos, né, discutirem essa questãozinha. O que mais que a gente tem que parar para pensar? As características principais da banca são essas, né? A gente sempre vai ter textos curtos. A banca nunca teve um comportamento de cobrar um texto que passasse de 15 linhas. Eu acredito que se tiver, eu acho que é um resumo que tem 20. Não me lembro mais, mas acho que ele era de 15 também, né? Assim, a banca tem esse comportamento muito, muito padrão, assim, os textos são curtos. Por serem curtos, a banca tem uma objetividade de cobrança, sem floreios, sem ficar fazendo citação, sem ficar trazendo muita coisa de fora, sem, sabe, direto, curto, rápido, tá? Mortal. Não tem que ficar pensando... Gente, pensem vocês que em outros sistemas de concursos, como por exemplo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que você tem 30 linhas para escrever, você tem, tipo, sei lá, mais 15 linhas para escrever, né? Se a gente pegar esse concurso e formatar para federal, a tua redação não vai ficar adequada a essa banca. Por quê? Porque com 15 linhas no Enem, você mal começou a sua introdução. Você está ali no primeiro desenvolvimento, tá? Para a banca, você já fez desenvolvimento, você já fez introdução, você está finalizando, sei lá, você fez tudo. Então tem que tomar bastante cuidado com essas transposições. Não existe transposição. Esta banca funciona desta maneira, que é diferente de todas as outras bancas. Tomem cuidado com isso, tá? Apesar de ela ser bastante objetiva na cobrança, pelo número de linhas e tudo mais, ela é extremamente subjetiva na correção. A gente atira no escuro na hora de fazer o recurso. Essa é uma banca que não faz correção linha a linha. Ela não vai dizer assim que na linha 2 você tem um erro de acentuação, na linha 3 você tem um erro de concordância, na linha 4, nada disso. Ela vai colocar o conteúdo que ela vai cobrar de você, mas ela vai te dizer a nota que você tirou e a nota máxima possível. Ela não vai dizer o que está faltando. Essa é uma correção que a gente chama de correção global, né, em que a análise do texto é, né, feita a partir da sua totalidade. Então, o que acontece muitas das vezes é que vocês ficam achando que a nota, né, por exemplo, quando vocês tiram lá uma nota X, uma nota Y, é que vocês foram injustiçados pela banca, afinal de contas ela tem essa subjetividade de correção sim. Mas eu vou dizer para vocês que pela minha experiência de banca, experiência de muitos anos fazendo isso, em 95% dos casos a nota está extremamente adequada. Às vezes o candidato tem inclusive mais nota do que merece se a gente for levar ao pé da letra aquilo que está preconizado na correção. E em pouquíssimos e raros casos a nota está, né, injustiçada, inadequada, faltando pontuação. O que a gente faz, obviamente, é tentar, né, provar para essa banca que, né, houve injustiça e, né, muitas vezes, em 40% dos casos, a nota é aumentada. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é, não adianta você ficar preocupado, né? Porque, por exemplo, você não vai ver numeração lá na prova real, né? Tipo, sei lá, na prova oficial você não vai ter linhas com números, tá? Isso aqui é uma coisa que você justamente, né? Porque não tem uma análise linha a linha, a análise é global. Global, gente, tomem cuidado com isso. O que você precisa saber também é que esse tipo de concurso em sistema de fases, você vai ter 3 redações a serem produzidas, num total de 5 horas e meia de produção. Muito bem, geralmente, tá? E aí, nessas 5 horas e meia de produção, você tem essas 3 redações, cada uma dessas redações vale 20 pontos. Mais uma vez, cada uma dessas redações vale 20 pontos, somando ali no finalzinho 60 pontos, que é o valor, né, da redação no sistema de fases da Universidade Federal do Paraná. Descobrir o que são essas redações e como fazer essas redações, a gente descobre
lá na próxima aula, saber, né, como faz essas redações e tudo mais. É isso, people! Beijos a todos e todas!